E foi por isso que eu saí da Igreja Universal. O caso com o apóstolo Valdomiro Santiago aconteceu em 97, 98, por aí. Mas para que você entenda esse caso, é necessário você assistir o vídeo do começo ao fim. Eu te garanto que vai valer a pena, tá? Não deixe de assistir, não. Para mim chegar até o apóstolo Valdomiro, eu preciso voltar alguns anos atrás e te contar como que eu me cheguei até a ele. Eu frequentava um colégio aqui que era um supletivo. Eu voltei a estudar nesse ano, 97, 98. E eu estava lá no meu colégio, uma grande amiga da minha mãe de longa data me mandou uma mensagem, ou eu não lembro se foi mensagem, creio que foi uma mensagem por SMS, porque na época não tinha nada de Zap, essas coisas. E ela falou assim: eu preciso muito falar com você, eu tenho um negócio muito bacana para te falar. E eu fiquei muito curioso, que a gente é curioso demais. Marquei um encontro com ela, falou: vou te levar num lugar que você vai amar. E quando eu cheguei nesse lugar, era a Igreja Universal do Reino de Deus. Até então, o apóstolo Valdomiro, na época, era bispo dessa igreja. Mas nessa igreja, ele não estava lá. Calma que nós vamos chegar até o bispo da época. E eu estava ali naquela igreja. Na hora que eu cheguei, eu confesso para vocês que eu fiquei meio assim impactado, porque eu venho de uma igreja muito tradicional, igreja antiga, sabe, com as vestes, o cabelo. Então eu levei um susto quando eu cheguei naquela igreja. Só que eu tinha curiosidade, né? E o pastor da igreja, eu tenho vídeos aqui que eu conto a história que eu me apaixonei pelo pastor. Acho que é o primeiro vídeo, gente, vale a pena vocês ir lá e assistir. Se eu não me engano, o título do vídeo era A História do Gay que Só Queria Ir para o Céu. Vale a pena, ele é muito edificante, esse vídeo. E aquilo me segurou dentro da igreja por um tempo lá, a curiosidade, aquele pastor que me chamava a atenção. Ele não era o principal pastor, ele era até solteiro na época. E eu fiquei ali por algum tempo e eu tenho uma coisa para falar para vocês da Igreja Universal. Eu sei que muitas pessoas aqui, como eu também, já falei da Igreja Universal. Gente, quando eu conheci a Igreja Universal, não tem nada a ver com ela hoje. Na época se falava muito que ela só pedia dinheiro e tudo. Eu frequentei a Igreja Universal nessa época e eu posso afirmar para vocês que foi uma experiência extraordinária que eu vivi ali dentro na época. E eu saí por causa das mudanças que teve, por causa das atualizações. O mundo está atualizando tudo. Então eu me afastei dessa igreja por causa disso, por causa das atualizações deste mundo. E eles foram se adaptando, como por exemplo, eu citei alguns vídeos aí. Aborto, a Record me incomoda um pouco, as coisas que passam na Record, e a Record pertence à igreja. Então isso tudo, eu jamais voltaria para a Igreja Universal por causa dessas mudanças. E esse macete, sabe, de ficar pedindo, ficou muito forte dentro da igreja. Na minha época, vocês não têm noção o que é você levantar 6 horas da manhã num domingo e encontrar aquela igreja, olha, lotada. Gente, eu posso afirmar para vocês, eu conheci Jesus Cristo dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa época, eu nunca tinha conhecido esse Jesus, eu nunca tinha vivido algo tão extraordinário. Eu não tenho precisão aqui de mentir, eu não estou aqui defendendo a igreja, mesmo porque tem vídeos aí que eu falo e não falo bem. Nós, cristãos, eu e você, antes de mais nada, eu vejo muitos cristãos, Maria vai com as outras. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Eu quero que vocês reparem nos meus vídeos que eu tenho feito aqui no canal. Quando eu falo de uma pessoa, são palavras que saíram da boca dessa pessoa. Não foi fofocas, disse-me disse. Porque muitos cristãos veem na internet, fulano de tal roubou, sai falando mal, olha, fulano sabia, ele é ladrão, fulano de tal matou.
compra as notícias. Vocês não devem fazer isso. Quem é de Deus não faz esse tipo de comentário. Para de comprar as coisas que vocês escutam. Porque tem muitos canais aqui que falam mal de cristão, de outras igrejas, de pessoas. Eu mesmo ontem, por exemplo, no título do vídeo eu coloquei lá da Jamile, teve comentários aí que nem assistiram o vídeo e fala assim, nossa, ela tinha jeito mesmo de sapatão. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, que cristianismo que vocês estão vivendo. Eu fico, toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu fico imaginando se Jesus Cristo estivesse aqui hoje. O que essas pessoas não fariam com Jesus por causa do que as pessoas falariam sobre ele? O que será que essas pessoas não fariam? Eu fico assim, de boca aberta. De verdade. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu fui obreiro da Igreja Universal. Eu quase fui pastor da Igreja Universal. E quando eu fui obreiro da Igreja Universal, o que mais se ouvia, nossa, obreiro da Igreja Universal recebe, tem salário. Eu fui por anos lá, nunca recebi R$1, pelo contrário. Sabe esse negócio de servir, de abrir mão do seu eu, que eu tanto falo aqui, que a gente tem que ser servo. Eu aprendi lá dentro. De verdade, eu aprendi lá dentro. Ela me serviu, ela me ensinou a conhecer esse Deus. Então, gente, a gente tem que ter consciência, porque, claro que muitas igrejas hoje em dia se afastam de Jesus. E se a gente está vendo que já não está mais adaptado ao Evangelho, então a gente tem que procurar outra igreja, né? É normal, porque o mundo é isso. A palavra de Deus diz que no final dos tempos isso iria acontecer. Então, não fica julgando as pessoas só porque vocês ouviram falar, não. Uma amiga mesmo ontem falou um negócio pra mim, falou assim, Wendel, fulano de tal, você viu? Eu falei, opa, isso é fake. Isso é disse-me diz. Você ouviu a pessoa falar? Não ouvi. Falei, então pronto. Quando eu falei da Bruna Marquezine aqui, foi ela que falou. Quando eu falei da Jamile, foi palavras da boca da Jamile. Então são palavras da boca da pessoa. Eu não falo porque me falaram. Vigia, gente. Vocês estão orando muito e esquecendo de vigiar. Não pode, tá bom? E nessa época, a igreja reunia os obreiros da região, sabe? E pastores também da região, e reunia numa chácara. E essa chácara ficava em Itu, que pertencia à Igreja Universal. E nós, daquele mês, fomos os selecionados para ir até essa chácara. Na verdade, não era nem um retiro espiritual, era mais mesmo para descansar, porque gente, eu vou falar para você, nessa época o trabalho lá era incrível. A gente se dedicava muito, obreiro, a gente fazia campanhas de jejum, N coisas nós fazíamos ali dentro. Era uma coisa que eu vou falar para vocês, não tem como falar que não era Deus que tinha ali naquela época. E eu, curioso como sempre, a gente ouvia muito falar na época do bispo Valdomiro Santiago. Porque o bispo Valdomiro Santiago na Igreja Universal, ele era conhecido como o milagreiro. É verdade, ele curava as pessoas, sabe? Fazia cego enxergar, paralítico andar, doenças incuráveis que a medicina não explicava, ele conseguia trazer a cura a essas pessoas. E, querendo ou não, a gente gera uma curiosidade de conhecer, de saber. Até que um noticiário saiu nos jornais, saiu na igreja, tudo, que ele sofreu um naufrágio. E ele, gordo, porque ele era gordo nessa época, vocês não têm noção como ele era gordo. E ele, sem saber nadar, conseguiu se salvar. Esse era um grande testemunho que ele contava nas igrejas. Ele nadou por não sei quanto tempo, sem nunca ter nadado, e conseguiu se salvar daquele naufrágio. E na época, se eu não me engano, ele estava indo para fazer um trabalho em Moçambique. Era uma coisa linda o trabalho que ele fazia. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Gente, eu, Wendel Augusto, vi cego enxergar. De verdade. Vi paralítico andar, eu vi coisas extraordinárias que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu participei de tudo isso, eu vivi isso,
sabe? Wendel, que isso aí era seita. Na época, gente, as pessoas viam esse Deus extraordinário. Quem eu sou hoje foi plantado, tem sementinha ali também. Eu sei que as coisas ali mudaram muito, eu não congregaria novamente, mas... Tá, e nesse encontro, nessa igreja lá em Itu, na igreja não, no sítio, quem aparece lá? Bispo Valdomiro Santiago. Eu tinha até uma foto que eu tirei com ele, tá? Nem sei onde tá, acho que eu perdi. Quando eu cheguei perto desse homem, eu senti uma presença extraordinária de Deus. Eu senti algo assim, ele contando, conversando comigo, eu conversei com ele bastante tempo ali, porque eu admirava, como eu disse, eu falo sempre nos meus vídeos, a gente tem que ir atrás de pessoas que nós admiramos, né? Eu não posso falar dele hoje, porque eu não vejo o vídeo dele, eu não vejo pregações dele, eu vejo muito disse-me disse na internet, mas até então esse disse-me disse, eu não sou obrigado a concordar porque eu não vi. Né? Então não posso, eu não compactuo com internet, com noticiários, mesmo porque eu já vi noticiários que eu conheço as pessoas e que a notícia era tudo mentira, que inclusive deu uma audiência enorme na TV. Eu vi isso, não foi ninguém que me contou. Então eu tenho essa cautela, eu sou um pouco cauteloso nesse sentido. E ele... contando aquilo, eu falei, Senhor, que coisa linda, que maravilha. E eu fiquei espelhado naquele homem, ele contava o compromisso que ele tinha com Jesus ali, e aquilo me elevou espiritualmente, sabe? E eu contando para ele que eu era um ex-gay, e ele falou, olha, Jesus vai usar muito a sua vida, se entrega mesmo. E eu fiquei assim, na época, gente, os pastores e os bispos, eles ganhavam somente o suficiente para se manter. Eu vivi isso, eu participei disso. Então, o que eu quero com esse vídeo hoje? É que você reflita naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você acredita. Porque você pode ter certeza de uma coisa, se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria crucificado novamente por causa desses disse-me-disse. Nós não podemos cair nesse disse-me-disse. Eu não estou aqui defendendo o apóstolo Valdomiro Santiago, mesmo porque eu não o conheço mais, eu só conheci nessa época, eu não tenho contato com ele, eu não assisto vídeos dele, eu vejo muita notícia, porque ele é ladrão, porque o pessoal quando pede dinheiro é ladrão, até eu aqui também levo o nome de ladrão. E olha o que eu peço para vocês em falar nisso, gente, colabora com o nosso canal, por favor. Gente, as pessoas elas têm, eu não sei, elas não conseguem, não tem, eu não sei explicar, mas mesmo assim eu vou pedir. O nosso Pix é o meu e-mail que está fixado nos comentários, na descrição do vídeo. Não deixa de colaborar com o nosso canal não, gente, porque é palavra de vida que a gente leva para as pessoas. Você sabe que muitas pessoas não têm essa predisposição de vir aqui publicamente falar aqui no vídeo, não tem condições de sair. Colabore com R$1, com 5, que você vai estar colaborando para que as vidas sejam alcançadas. Você já parou para pensar nisso? Então ajuda. E você que quiser adquirir as nossas camisetas, Ei, Bora Pro Céu, também tá lá o link para você adquirir as nossas camisetas. Ai, Wendel, mas que camiseta cara, gente. Não é nem o preço. Eu pago caro para ela porque é boa a camiseta. E tem o frete também. Mas é benção, é para abençoar. Abençoa, se você puder. E você que não puder, R$1, R$5 não vai fazer falta. E não deixe de se inscrever também no nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, dá o seu like. Principalmente, eu vejo gente aqui do meu canal, eu amo seus... Mas dá o like, comenta, dá o like, compartilhe. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? E foi por isso que eu saí da Igreja Universal. Porque o foco dela mudou. O foco não era mais as vidas, mas sim as bênçãos. É o que eu sempre prego aqui. Nós precisamos buscar o abençoador para a bênção vir. Antes da gente querer a bênção, nós precisamos querer o abençoador.
Mas você que está aqui no meu canal, abençoado e abençoada, não pode cair no que me dizem. A não ser que você presencie, que você veja. E eu sempre falo que a igreja é um hospital para cura, e os pastores também erram. Só não podem continuar no erro, né? Tem que ser curado daquele erro, né? Porque afinal, o hospital a gente vai para ser curado. E que vidas precisam ser alcançadas através do seu testemunho. E se você compactuar com coisas erradas, espalhadas aí na internet e tudo, você, em vez de levar pessoas para o céu, talvez você vai estar colaborando para pessoas tomar mais ranço ainda da igreja, e como eu vejo vários comentários, as pessoas falando mal de igreja. Hoje em dia está muito complicado o evangelho. E você tem que fazer com que as pessoas amem esse evangelho. Quando eu bato de frente com aquele pastor que, por exemplo, fala que gay vai para o céu. Aí eu bato de frente. Com aquele pastor que talvez vende um pedacinho do céu. Aí eu bato de frente. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui para defender o evangelho sério, que leve pessoas para o céu. Eu nunca vou compactuar com o que me disseram. Tá bom? Eu vou compactuar, vou fazer vídeos aqui sempre de pessoas que eu ouço falar, né? Da própria boca da pessoa, tá? E que você seja bênção e continue aqui nos abençoando com as suas visualizações, porque o intuito nosso aqui é ir para o céu, que o Espírito Santo use você, cada um de nós, para irmos para o céu. E bora pro céu, bora pro céu, bora.